Minhas amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus, é uma alegria poder estar com você através de uma breve reflexão da Palavra de Deus. Hoje é dia 8 de março, considerado o Dia Internacional da Mulher, onde mulheres de diversas nações, instâncias de poder, de influência, de conquista, celebram suas conquistas. Nós, nesta reflexão, queremos compartilhar com você uma palavra que vai te estimular a avançar, apesar das limitações, das dificuldades. E eu, antes de começar a reflexão, quero trazer você para um texto das Escrituras Sagradas. No livro de Ruth, no capítulo 2 e no versículo 12, está escrito assim: O Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. Esta foi uma palavra dada por Boaz a Ruth. Ruth, uma moabita, foi desafiada pelas circunstâncias a crer em uma oportunidade, a desenvolver a sua fé no Deus Todo-Poderoso, no Deus da aliança, no Deus de Israel. Por influência de sua sogra Noemi, com a qual conviveu um período de tempo, ela aprendeu que o Deus de Israel é Deus que ajuda, que cuida, que abençoa. E esta palavra traz muito para as nossas vidas. E dentro deste contexto, eu quero falar para você, mulheres que avançam em tempos difíceis. Dá certinho para tomar a história de Ruth e ilustrar esse tema. Mas antes de entrar diretamente nessa reflexão, eu quero dizer para você que celebra hoje algumas conquistas na tua vida, que a Bíblia nos mostra vários exemplos de mulheres a quem Deus deu visibilidade. São mulheres que, não obstante as limitações impostas pela cultura, religião, costumes, elas se destacaram porque elas temeram a Deus e se comprometeram com os desafios do seu tempo, da sua época. Elas foram protagonistas de muitas intervenções de Deus na história de Israel, do seu povo, da família, da comunidade. Que Deus tão grande! O Deus da Bíblia é um Deus gracioso, que valoriza a mulher e cria para ela oportunidades excelentes. Minha querida irmã, a Bíblia é um livro que tem a participação em vários episódios de mulheres que se unem a Deus para que os propósitos eternos de Deus sejam estabelecidos na terra. Mulheres de diferentes papéis, mães, profetisas, rainhas, companheiras, discípulas, de várias idades, tanto jovens, meia-idade, idosas. Mulheres de aspectos variados, formosas, simples, sofredoras, estéreis, sábias. Alguns tiveram seus nomes registrados na Bíblia, outras trabalharam, tiveram seus feitos realizados, porém seus nomes não estão escritos no relato da Bíblia. Mas o mais importante é que elas participaram e deixaram a sua marca no seu tempo. Foram mulheres que tiveram alto poder de abnegação. Elas estavam prontas para ofertar sua força, suas habilidades, sua inteligência, sua sabedoria. Quando tiveram oportunidade, quando foram chamadas por Deus, responderam ao chamado. Algumas tiveram o privilégio de ouvir diretamente de Jesus Cristo seus ensinos. E foram realmente mulheres que fizeram jus às oportunidades. O Novo Testamento dá oportunidade a que as mulheres sejam destacadas em posições nobres. Já imaginou uma mulher que tem o privilégio
de ir ao túmulo de Jesus e chegar primeiro e identificar o túmulo vazio e receber diretamente de Jesus Cristo a autorização para anunciar que ele não estava mais ali, mas ressuscitou. Olha só em que nível Jesus Cristo coloca as mulheres, nível de valor. Pois bem, essas mulheres que avançam em tempos difíceis, elas não são super mulheres, elas não são gigantes, elas são mulheres. Mulheres como Ruth. Ruth teve seu tempo de dor. Ruth entrou num casamento, viveu um período ao lado do seu esposo, desfrutou da convivência em família com Noemi, com seu sogro. Mas a Bíblia relata que o seu sogro morreu, o seu esposo morreu. E para uma mulher, na época de Noemi e de Ruth, ficarem viúvas era muito difícil. Porque geralmente o homem, a figura do homem, estava muito mais voltada para a responsabilidade da provisão. Mas Noemi, enlutada, ficou muito depauperada, muito baqueada. Mas Ruth se atreveu a crer e avançar, apesar das limitações e das dificuldades. E vai porque ela aprende com Noemi que o Deus de Israel é o Deus da aliança, do cuidado e da provisão, e que realmente estava visitando o povo de Noemi. Então por que perder uma oportunidade dessa? As águas estavam se movendo, e o que atraiu Ruth não foi nem que ela fosse receber de Noemi alguma coisa, mas que ela fosse, na verdade, um instrumento de Deus para abençoar a sua sogra. Porque Noemi queria desestimulá-la, que não tinha mais como ajudá-la. Mas ela se propôs a avançar em aliança com Deus e responsabilidade com os vínculos. Pois eu quero dizer para você que essas mulheres que avançam em tempos difíceis, elas têm muito em comum. Eu vou aqui pontuar aqui algumas características dessas mulheres para você. Número 1, elas têm uma grande capacidade de adaptação. São flexíveis tanto mental como emocionalmente. São mulheres que têm facilidade de ser ao mesmo tempo lógicas, intuitivas, mas mulheres também que não desperdiçam as oportunidades de uma boa convivência. Elas não estão encerradas em sua dor, mas elas aproveitam as oportunidades para se desarmarem, rirem, conviverem. Essas mulheres se adaptam. Elas não se encerram em prisões, mas elas creem e se ajustam aos novos tempos. A gente não pode levar tudo para o pessoal. A gente não pode perder a fé nas boas amizades e a crer nas oportunidades. Devemos ser mais acessíveis, menos rancorosas, mais desarmadas. Porque o rancor, a raiva, são prisões emocionais. A gente passa por tempos difíceis, todas as pessoas passam. Mas isso não significa dizer que a vida vai ser completamente uma noite. Toda noite completa o seu círculo. E o dia chega. E a gente tem que se mover nessa expectativa. Outra coisa em comum nessas mulheres. Elas creem e esperam que coisas boas aconteçam em suas vidas. É isso mesmo. Existem pessoas que quando passam por uma dificuldade, definitivamente não creem mais em nada. Outras se desanimam, deixam de vir à igreja, não querem mais ler a Bíblia, não confiam mais em nada nem em ninguém. Calma, não é assim. Estou falando em mulheres que avançam, no final de contas. Nós somos preparadas por Deus para avançar. Nós estamos celebrando conquistas? Então devemos entender que o Deus que galardoou o feito, ele deve ser celebrado acima de qualquer circunstância.
Essas mulheres que creem e que esperam que coisas boas aconteçam na vida delas, são mulheres dotadas de profunda fé. Elas são otimistas, alicerçadas em fortes valores. Elas não recuam. Sim, elas choram. Elas têm as crises emocionais. Mas elas estão olhando para frente, estão esperando oportunidades. Elas não se encavernam para a vida. Elas confiam que Deus está no controle e que está criando um novo tempo para elas. Olha só, elas conseguem trazer estabilidade a situações críticas e caóticas. Por quê? Porque elas não perpetuam em seu discurso uma linguagem desanimadora, mas ela vive a fé e ela exala essa fé. Ela traz para o ambiente dela de convivência, que seja uma mãe animando o filho, que seja uma esposa animando o esposo, que seja uma líder de equipe animando sua equipe, que seja uma profissional em ascensão, valorizando, estimulando e fortalecendo as bases do crescimento de sua equipe. Onde quer que ela esteja, ela é uma mulher otimista. Ela tem uma fé que vence o mundo. Outra coisa importante, elas criam emoções positivas. Conseguem mergulhar em situações que para outros são completamente estressantes. Mas para elas lidam com as dificuldades, considerando que cada situação em sua vida vai para as memórias de experiências e não ditar uma regra de eterna frustração. Olha só, Ruth vai ilustrar esse princípio aqui. Crê em coisas boas. Havia uma lei social que amparava os pobres e os estrangeiros. Tá tudo bem, eles voltaram com muita escassez, haviam passado por momentos difíceis. Ruth perdeu o esposo, Noemi perdeu o esposo. A família se constituiu, se restringia às duas mulheres, uma idosa, outra mais jovem. Com escassez, dificuldade, sem dinheiro. Então vamos ficar em casa chorando a dor. Não foi isso que Ruth fez. Precisamos avançar, precisamos agir. Qual é a próxima oportunidade? Não tem, tá tudo ruim. Talvez se você for para o campo lá, onde está vendo a colheita, as espigas que caírem, elas são para os estrangeiros e para os pobres. Essa porta está aberta, eu estou amparada por ela, eu vou avançar. E foi o que ela fez. Nesse caminho de diligência, Ruth encontra a provisão de Deus. A provisão terrena, que foi a bondade de Boaz, e a provisão divina, porque Boaz é um tipo de Cristo aqui. Estava apontando para um Deus que galardoa feitos, atitudes positivas de fé. É isso que Deus faz. A parte de Deus, Ele sempre vai fazer. Mas a nossa também precisamos fazer. Afinal de contas, trabalhamos em parceria. Não podemos deixar tudo para Deus. A nossa parte, a gente faz. Acorda pela manhã e agradece a Deus. Logo em seguida, lê um texto das Escrituras Sagradas. Um texto que você vai meditar durante o dia. Mova-se neste texto. Creia na bênção do Senhor. Verbalize esse texto. Depois, cante um hino. Faça uma oração. Escute hinos, abra a janela, deixe o sol entrar, ou se está chovendo, aprecie esse momento. Mas sempre entenda que o que vai te mover não é o que você vê, mas é o que Deus está falando em sua palavra. Isso moveu Ruth. E ela foi pegar as espigas que caíam da mão dos segadores e encontrou a provisão. Deus abençoou Ruth. Ela conhece Boaz. Foi tão lindo quando ela volta do capítulo 2, quando ela retorna, ela vem com a provisão de Deus. E ela vem com um discurso de fé. Mas ela vem tão abençoada que ela fala para Noemi:
O que aconteceu? Conheceu o Senhor da terra e ele a abençoou-a, deixando-a pegar as espigas do seu campo, abençoando com espaço, com respeito e com a provisão que ela trouxe. Isso impactou tanto Noemi, que Noemi, olha só, no primeiro capítulo Noemi está quase que desanimada, dizendo que tudo tinha acontecido de mal, porque Deus tinha feito isso na vida dela. Mas agora a fé de Noemi está crescendo, porque a vida de Ruth está inspirando um novo ciclo de fé em Noemi. E ela simplesmente diz: seja bendito o Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Olha, Deus voltou a agir. Ela voltou a crer. Deus nunca tinha deixado de agir. Eram as lentes de Noemi, que via a situação com a leitura errada. Deus sempre esteve no controle. Deus sempre vai estar no controle. Deus sempre vai agir na sua vida. Você pode celebrar a grandeza do seu Deus, porque esta, definitivamente, é uma das maiores conquistas. Crescer na fé, em comunhão com Deus, avançar para os dias difíceis e ser uma bênção como mãe, como esposa, como profissional. Avançar nessa fé faz toda a diferença. Qualquer que seja o tempo, tempos de crises, tempos difíceis, tempos de rir, tempos de chorar, não importa. Você, mulher cristã, neste dia, vai celebrar o Deus que galardoa, o Deus que está vendo sua caminhada, o Deus que abre portas. Sim, o luto chega, sim, o desemprego pode bater a porta, sim, o filho pode adoecer, sim, pode haver uma crise, uma demanda maior do que a sua força. Não estamos falando de mulheres gigantes, estamos falando de mulheres que creem e que avançam nessa fé. Por essa razão, eu declaro sobre a tua vida a bênção do Senhor. Eu oro para que você, neste dia, volte a sonhar, volte a crer. Tenha uma fé sólida na promessa de Deus. Se olhe, tenha uma visão cristocêntrica de você mesma. Jesus morreu por você. Jesus perdoou seus pecados. Jesus te ligou a Deus. Você pode chamar Deus de Pai porque você é filha. E o Deus que é Pai cuida dos seus filhos. Você tem a palavra que aumenta sua fé diariamente. E você tem um coração preparado para receber as promessas de Deus, louvá-lo. A partir disso você se capacita em todas as áreas da sua vida. E melhora todo o teu campo de ação e de influência. E avança nas áreas pertinentes à tua vida e ao teu chamado. Você será mais do que vencedora. Atua neste tempo. Onde você estiver, não negocie seus princípios cristãos. Mova-se nos princípios da palavra. E onde você estiver, seja luz, seja brilhante, porque não tem quem dê mais visibilidade à mulher do que o Deus que a criou e o Jesus que a redimiu. Um grande abraço para você neste dia, em nome de Jesus.